primeiro passo para abrir a segunda loja é procurar um ponto. E aí você tem duas opções. Abra uma loja do zero ou compra uma loja que já existe. Quando que eu escolho um ou outro? Querem saber a pergunta, a resposta? Eu já faço... Cria a pergunta e já gera a resposta. Vamos dizer que você vai comprar uma loja de 300 metros. Quanto custa para montar uma loja de 300 metros? Entre 900 mil e 1 milhão, 1 milhão e 200. Ok? Se eu encontrar uma loja que esteja, sei lá, de 300 metros, que esteja valendo 500 mil, 600 mil, é mais barato eu comprar uma loja pronta do que montar uma. Então essa conta sempre tem que ser feita. Isso é uma das coisas que me ajuda a tomar a decisão entre comprar uma loja ou pegar uma loja pronta, por exemplo. Ok, mas você não tem que olhar para a casa que já existe primeiro para poder abrir uma outra loja? Não, isso eu já estou falando da opção do cara que decidiu por ir. Ok, que já está com tudo pronto. Sim, já decidi por ir. Agora a pergunta se a pergunta quando que eu tenho que decidir ir para a próxima loja? O que eu preciso ter para ir para a próxima loja? Quais são as restrições, né? E aí o ponto-chave você precisa partir para a próxima loja quando a sua atual loja já estiver batendo pelo menos de R$ 2.500 por metro quadrado de área de venda. E já esteja deixando pelo menos 5% de lucro líquido. Você vai para a segunda loja quando você tem caixa. Tá. O ideal é que você tenha caixa. E quanto, Leandro? Pelo menos de 30% do valor ou do valor que você vai investir na próxima loja. Então você precisa ter caixa, senão você não vai para outra loja. Né? O que eu vejo de erro e falha muito das pessoas é que elas vão para a segunda loja não tendo caixa. E ela quebra crescendo. Então tem que ter cuidado de fazer isso. E eu já vi pessoas corajosas de irem para a segunda loja, tá tudo bem. Mas e aí? E aí que em algum momento ele tem que parar para fazer caixa, porque senão ele fica num jogo de maluco, né? Eu já vi isso acontecer, inclusive da segunda loja ter um resultado melhor do que o da primeira. É isso, então pode acontecer. O fato de abrir outra loja diminui o risco dele financeiro. Porque se ele só tem uma loja, ele só tem o ovo num cesto só. Quando eu tenho duas lojas, eu tenho o ovo em 2 cestos. E aí, se acontecer qualquer problema aqui, eu tenho essa loja aqui que ainda consegue me manter. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você está numa cidade acima de 25 mil habitantes, vai abrir um atacarejo do seu lado. E os atacarejos já estão vindo com açougue, padaria e hortifruti. Então, eles vão engolir as lojas de bairro. Então, se você está numa cidade com mais de 25 mil habitantes, potencialmente, ou vai abrir uma rede grande ou vai abrir um atacarejo do teu lado. E se a cidade for muito pequena, pode ser que na cidade vizinha maior abra, né? As pessoas vão as pessoas vão para lá. Por exemplo, eu abri a loja em Jataí. E a maioria das pessoas de Jataí não comprava em Jataí, comprava em outras cidades. Nas cidades vizinhas que tinham de 15 quilômetros, 20 quilômetros. Por que eles faziam isso? Não tinha mercado na cidade? Tinha mercado, mas a qualidade dos mercados para a população não era boa e as pessoas compram fora. E aí o meu maior desafio não é de lidar com a concorrência dentro da cidade, que lá tem 5 mil habitantes. É exatamente de fazer com que a população da cidade compre na cidade. Sim. E fazer o processo inverso, fazer a população das cidades vizinhas virem para comprar na gente. Uhum. Então é meio que um trabalho, assim, mesmo para quem está querendo expandir para outro, você tem que garantir o que já tem. E, assim, você não pode focar 100% na nova e largar a antiga. Você tem que manter os dois, tem que manter a qualidade, fazer o cliente ir na sua loja, tanto na nova quanto na antiga. Qual é a melhor forma de eu fazer isso? Qual é a melhor forma de eu gerenciar a que já existe e começar a construir uma nova? Para falar a verdade, a decisão por ir para a próxima loja remete em construir time na loja atual. Abrir uma próxima loja você precisa de um cara para ficar de gerente, você precisa de encarregado de açougue, de hortifruti, de padaria, de fiscal de caixa, ou seja, você precisa de algumas lideranças para garantir com que o processo da loja 2 funcione. Já precisa de um comprador? Você, não necessariamente, o dono ainda pode, com até 3 milhões, o dono toca as compras sem precisar de contratar um comprador. Mas o fato para você ir para a segunda loja, você tem que construir um time de operação da loja para poder ir. Então, quando você vai muito rápido, esse troço fica desordenado e desanda.
Então, eu estou fazendo exatamente isso que eu falei para não fazer. Em Jataí, por exemplo, a gente pegou uma loja em Fátima do Sul. E eu não tinha ainda o time. E aí eu vou ter que sacrificar uma parte do meu time para mandar para Fátima do Sul para segurar essa loja, essa oportunidade que apareceu em Fátima do Sul. Ah, mas em Jataí não vale, porque Jataí tem a Cindy. Né? E a Cindy dá conta dessa parada, né? Então, mas esse é o desafio, né? Vou para a próxima loja. Quem toca a loja? E aí eu preciso formar pessoas para tocar. E eu também recomendo que muita gente vai para a segunda loja, por exemplo, tem uma loja de 200 metros quadrados ou de 150 metros quadrados. Aí eu vou para a segunda loja. Aí eu boto outra loja de 150 metros quadrados. Não faça isso. Você precisa de loja de 400 metros quadrados. Ah, mas eu não tenho dinheiro para montar uma de 400. Então espera. Por quê? Porque loja de 400 metros quadrados é uma loja que tem potencial de faturar pelo menos 1 milhão. Menos de 1 milhão você vai ter dificuldade de operar, ou seja, você vai ter que ficar indo lá na loja para fazer ela funcionar. Certo. E aí isso não tem escala. Então, lojas com potencial de chegar em 1 milhão são lojas que podem ter entre 30 a 40 funcionários, aí eu consigo ter líder, eu consigo ter gerente, e aí eu consigo já ter uma operação rodando lá. E ponto, Leandro? Como é que se avalia um ponto? Um ponto comercial. Então, ponto comercial é uma coisa importantíssima, né? O que eu normalmente olho quando a gente fala de ponto? Primeiro, os pontos comerciais melhores são os pontos que tem muita gente passando nele, mas passando a pé, não é de carro. De carro também é bom, mas passando de carro eu preciso ter lugar para a pessoa parar o carro. Estacionamento. Tem que ter estacionamento ou lugar para parar o carro. Se tiver ruas que o cara consiga parar o carro, tá tudo bem, isso funciona. Estacionamento realmente faz diferença quando o cara passa de 2 milhões. Aí cada vaga de estacionamento garante um X reais de aumento de venda dele. Até 2 milhões de reais, estacionamento não faz diferença. Só faz diferença se, sei lá, eu tô, por exemplo, o Empório. O Empório tem que ter estacionamento. Porque ele é no meio do nada. Então as pessoas não passam a pé e só passam de carro. Como tá no meio do nada, eu preciso ter estacionamento para nego parar. Porque se não tiver lugar para nego parar, a loja não vai vender nada. Então, assim, esses são os pontos que eu vejo que tem que olhar. Ponto bom é aquele que passa muita gente. Ponto bom é que tem pelo menos 1.000 casas em volta dele. E aí garante um faturamento bom. Num raio de quanto? Quantos quilômetros? 1.000 casas em até 1 quilômetro em volta dele. Ah, não tem 1.000 casas. Show de bola. Eu atendo a cidade. Tá? Conta qual é a população da cidade. Para cada pessoa, em média, dá R$ 337,50 por pessoa de consumo de comida. Então, por exemplo, a gente foi para Jataí, eu vi lá que Jataí tem um potencial de faturamento lá de, sei lá, entre 1,5 e 2 milhões de reais de faturamento. Aí eu montei a loja lá de quanto? 172 metros quadrados. E aí eu estou fazendo a loja faturar, ela vai bater 2.500 metros quadrados, eu expando a loja, que eu quebro ela para trás, arrumo e ela vai chegar lá aos seus 400, 300 e poucos metros quadrados. Se uma loja tem um potencial de crescimento como a sua, que tem área para trás, né? É melhor o cara explorar a própria área ou pegar uma segunda loja? A gente pegou a segunda loja antes de expandir a primeira. Mas qual é melhor? Pegar a segunda loja antes de expandir a primeira, porque eu diminuo o risco. Tá. Porque pode ser que eu aumente a loja e não necessariamente o faturamento aumente. Agora, se eu pegar uma segunda loja, o meu faturamento necessariamente aumente, porque é um outro ponto de venda, uma outra ponto. Aí eu estou diversificando o negócio. E a distância de um ponto para o outro, qual é a ideal? Acima de 3 km no mínimo. Para não virar concorrente um do outro.